Olá, para você que tem nos acompanhado aqui nos nossos bate-papos sobre as disciplinas espirituais. Eu sou Israel Mazakorati, comigo está o Fábio Glaser, dando sequência às nossas conversas. Essa é a nossa quinta conversa sobre as disciplinas espirituais e, como foi prometido, hoje nós vamos conversar sobre a leitura da Bíblia e a meditação. A gente vai tanto conceituar um pouquinho essas duas coisas, essas duas disciplinas espirituais, como também pensarmos juntos um pouquinho na prática dessas disciplinas. E para você que tem acompanhado aqui a gente, eu quero agradecer a sua interação, a sua audiência e lembrar você que você pode participar com a gente desse projeto. Você pode participar orando por nós, você pode participar curtindo, se inscrevendo aqui no canal da Ibaviva, mas principalmente compartilhando esse conteúdo com outras pessoas. Quando você faz isso, você ajuda a gente a atingir aquele que é o nosso objetivo, que é comunicar o Evangelho e todas as suas implicações para a vida, para o maior número de pessoas possível que pode ser alcançada por este conteúdo que a gente tem produzido aqui. Então, nosso muito obrigado e um reforço para convidar você a participar com a gente desse projeto. Fábio, que bom que você está aqui de novo. Um prazer estar com você, Israel. E a gente vai começar, Fábio, eu trouxe aqui mais um texto. Como de vez em quando a gente fez recomendações bibliográficas, eu prefiro já fazer isso no começo, porque se deixar para o fim, com certeza eu vou esquecer. Então, eu trouxe aqui um outro livro que eu julgo muito importante para o nosso tempo e para o assunto das nossas conversas, que se chama A Redescoberta da Santidade. O autor é J.I. Packer, faleceu recentemente, foi professor do Regent College em Vancouver, e esse livro, embora seja uma teologia acerca da santidade, ele tem uma boa parte do seu texto, tanto a conceituação da santidade, como colocando em viés bastante prático para nós, o porquê que é necessário que nós, como cristãos, busquemos essa santidade. E o que isso significa? A santidade sem legalismos, santidade sem moralismos, mas a santidade como a palavra de Deus de fato nos ensina. E eu queria ler apenas um pequeno trechinho onde ele se arrisca a definir a santidade e palavras que estão relacionadas com a santidade. Ele diz o seguinte: quando aplicada às pessoas, como palavras do tipo os santos de Deus ou os santos, a palavra santo ou santidade tem a ver com devoção e tem a ver com assimilação. Duas coisas, a devoção e a assimilação. Devoção no sentido de viver uma vida de serviço para Deus, e assimilação no sentido de imitar, conformar-se a e tornar-se como o Deus a quem se serve. Como cristãos, a implicação é que precisamos assumir a lei moral de Deus como a nossa regra e o Filho encarnado de Deus como o nosso modelo. Essa é a nossa busca, né, Fábio? A busca por santidade, a busca por uma vida de devoção e uma vida de assimilação de tudo aquilo que foi a vida de Jesus Cristo sendo assimilada para a nossa vida. As disciplinas espirituais são os passos práticos que a gente dá para atingir esse grande objetivo. Fica a dica para você, A Redescoberta da Santidade, de J.I. Packer, da editora Cultura Cristã. Fábio, o assunto de hoje é leitura da Bíblia e meditação. Uhum. As duas primeiras disciplinas aí que a gente vai estudar junto e discutir um pouco aqui. Achei bem pertinente que você trouxe essa citação para relembrar a gente do que é a disciplina espiritual, né? Do que a gente está falando aqui. A gente estava conversando agora há pouco que a palavra disciplina, a gente tem concorrência. Ou se tem. Porque tem muita gente usando essa palavra, a gente mesmo carrega, discutimos já um pouco disso, né? Às vezes significados da palavra disciplina, como talvez um negócio punitivo, outros para um excesso de controle. Hoje a gente vê coaches usando isso, enfim, a gente vê a palavra sendo usada à torto e à direito aí. E acho que vale a pena a gente relembrar um pouco do que a gente está falando aqui como disciplina, que é justamente isso que você leu agora, né? Lembrar que a disciplina é o exercício que a gente faz na nossa vida para se aproximar da vida que Cristo viveu, para viver a vida como Cristo a viveu, para que a gente se aproxime dele, né? É um meio para um fim. Sim. Né? Ninguém está aqui celebrando que a gente consegue
ler muito a Bíblia, ou orar muito, ou fazer muito jejum. Não é esse o propósito, não é, a gente não vem aqui se gabar, explicar como fazer os 7 passos para ter uma Uhum, vida de uma certa maneira. Não uhum. é esse tipo de disciplina que a gente está Sim. falando aqui, né? Não, não é. E é interessante, a disciplina é quase que uma palavra elitizada hoje em dia, né? Você vê na boca de coachings na internet falando sobre a disciplina e sempre com o foco no eu, né? No alcançar os meus objetivos, de alcançar a riqueza, de alcançar o corpo perfeito, de Uhum. alcançar a fama tão buscada. Quer dizer, é possível você ser uma pessoa disciplinada, só que essa disciplina vai te levar para muito longe de Deus. Sim, Porque a disciplina por si só não tem valor nenhum. A pergunta central é para que nós estamos sendo disciplinados? O que me motiva a me colocar sob disciplina? E para nós, como cristãos, isso tem que estar claro: é a assimilação da vida de Cristo. Esse é o único objetivo de nós buscarmos um desenvolvimento de disciplinas espirituais e nos mantermos conscientes e também na prática, né, de uma vida disciplinada, né? com certeza. E as respostas que a gente tá buscando, as perguntas que a gente tem, não encontram suas respostas dentro de nós, que é Sim, justamente o oposto perfeito, disso que é pregado fora desse âmbito aqui no qual a perfeito, gente está, né? A gente não acha perfeito. que dentro de nós a gente vai encontrar a solução para os nossos problemas, que a gente vai sozinho reorganizar nossos Uhum. pensamentos e pronto, somos pessoas diferentes, porque é isso que se prega por aí, É, né? Que é, basta a gente reorganizar os nossos pensamentos, que a chave está dentro de nós. é. E isso é totalmente o contrário do que a gente crê e do que a Uhum. gente vai discutir hoje um pouco, né? Perfeito, perfeito. Vamos começar por aí. Vamos começar por aí, né? Já que a gente não consegue encontrar esta realização, a plenitude de vida, né, em nós mesmos, a resposta não está dentro de nós. Na verdade, o que a gente vai encontrar dentro de nós são tendências, inclinações que nos levarão para a satisfação da nossa carne. E, biblicamente falando, a carne, a nossa natureza no pecado, Sim, vai nos levar para muito longe de Deus, né? Se a gente não encontra dentro de nós, aonde exatamente nós encontramos essa plenitude? Aonde nós encontramos uma vida que transborda, né? Que seja abundante de fato? Vamos fazer a leitura do Salmo número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Como muitos textos bíblicos, o Salmo 1 é construído em cima de uma metáfora muito rica, muito abundante nas Escrituras, que é a metáfora do caminho. uhum, Né? Então ele coloca diante de nós a vida entendida a partir de uma escolha. Em qual caminho nós vamos andar? Né? Existe o caminho dos ímpios, existe o caminho dos injustos, dos que praticam o mal, ou seja, são caminhos, ou o caminho, melhor dizendo, daqueles que não consideram Deus, que não conseguem ou que não, por transgressão mesmo, deliberadamente, não querem saber de Deus e devem, então, viver de acordo com as regras do seu próprio coração, seus próprios interesses. Por um outro lado, tem o caminho daquele que busca Deus, que leva Deus a sério, que considera Deus. E é sempre diante desta escolha que nós estamos, né? A gente consegue pensar praticamente todas as escolhas e decisões que a gente precisa fazer na nossa vida dentro dessa lógica, né? uhum. Qual é o caminho no qual eu estou andando? E ele nos mostra que existe um caminho que, quando andamos nele, nós encontramos felicidade. Estar nesse caminho é viver uma vida feliz, é viver uma vida de satisfação, né? E essa satisfação só pode ser encontrada no Senhor, né? O que te chama a atenção nesse texto, Fábio? É,
Existe um outro texto, na verdade, que eu me lembrei enquanto você estava lendo esse, que é de Não, mas aí não Isaías. vale, é sobre o Salmo primeiro. Ah, mas eu não consigo não pensar nesse outro texto. É de Isaías 57, é muito curtinho. Isaías 57, versículos 20 e 21, diz que os ímpios são como mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Essa sensação de mar de lama, Uhum. de viver enquanto que a gente está atolado, É. é muitas vezes a nossa motivação por buscar uma saída do mar de lama. E a saída do mar de lama que Salmo 1 propõe não é seguir pessoas distintas dos ímpios. Não é. A felicidade ou a solução está na meditação na lei do Senhor, né, que o Uhum. texto propõe aqui. É curioso, porque ele não compara os ímpios aos sábios, né? O caminho é Uhum. ou você é como um ímpio, ou você medita na lei do Senhor. Então, Perfeito. isso é curioso, essa distinção. Ele não compara dois iguais, né? Tem uma Sim. simetria no texto Uhum. que já é uma provocação. Uhum. A nossa solução para sair do mar de lama, Uhum. ela está em a gente se refugiar numa outra fonte, né? Na Uhum. fonte de água viva, de fato, que é a lei do Senhor. Já que você citou um outro texto saindo, então deixa eu falar também do texto que você citou. Eu gosto da ideia de que, como que você falou, eles não encontram sossego, eles não conseguem sossegar. Isso, É isso? incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo. Interessante, né? Incapaz de sossegar, né? Recentemente eu tive falando numa igreja e o tema que me deram para falar me levou a considerar esse assunto, que é esse sentimento muito presente nos nossos dias de pessoas insatisfeitas, né? E essa insatisfação com a vida, insatisfação que ela não sabe colocar o dedo e dizer a insatisfação é por causa disso. Uhum. Ela só sabe reagir a uma insatisfação que ela não sabe definir qual é a sua fonte. E essa insatisfação leva as pessoas a consumo, né? Então o assunto tinha a ver com esse consumismo. E é interessante, né? Como que pessoas acabam tentando encontrar na compra de coisas, em objetos, uma satisfação para um coração inquieto. É apenas uma das inúmeras manifestações de uma busca humana por algo que as preenche, que é algo que dê sentido para elas, que faça valer o trabalho delas, o cansaço delas, a renda delas. Uhum. Quer dizer, justificar isso tem que, né, tem que ter alguma coisa palpável e assim por diante. Então, é esse cansaço de uma vida insatisfeita, né? É interessante porque a insatisfação te leva a sempre querer mais, a fazer coisas, a se agitar, e você nunca encontra o descanso. E a palavra de Deus está nos dizendo que o descanso não vai ser encontrado nessas coisas nunca, porque o descanso está no Senhor. Quer dizer, como Agostinho disse, né? O nosso coração não encontra descanso, não repousa enquanto não repousar em ti, né? Então, é encontrar esta satisfação, essa felicidade, essa plenitude de vida. Não porque eu atingi tudo o que o mundo me oferece e define como felicidade, como satisfação, como bem-estar, como bem viver e assim por diante, mas porque eu encontrei o Senhor, né? Uhum. Exatamente. Acho que reconhecer que nós somos insatisfeitos e que nós estamos sufocados é o primeiro passo para a gente sair em busca dessa satisfação, seja no consumismo, como você Uhum. falou, ou às vezes até no contrário, né? Tem gente que já se cansou, está farto do consumismo e quer se afastar de tudo. Então procura aquela vida de simplicidade, abnegação e acha que é isso que vai resolver Uhum. o coração insatisfeito. E é quando você vê, o pessoal está na praia, sozinha, está no campo, foi se isolar e ainda continua insatisfeito. Quer dizer, a gente Uhum. carrega aquilo Exato. junto com a gente, né? O problema é dentro de nós, né? E é é. aqui que o texto justamente vai ao nosso encontro, né? Perfeito, perfeito. E ele nos dá os passos, né? Ele nos fala sobre a sua satisfação. Então, ela não pode ser encontrada fora de Deus. Isso é uma coisa importante, né? C.S. Lewis traz um argumento lindo sobre isso em Cristianismo Puro e Simples, que ele diz que Deus não pode nos dar paz, alegria, felicidade fora dele.
Essas coisas não existem fora de Deus. Então não tem como Deus te dar um presente. Ó, Fábio, tá aqui um pacote de felicidade para Uhum. você, né? Faz o que você quiser com isso, mas não precisa andar comigo. Não existe isso. A felicidade que a gente busca, a plenitude de vida, a paz que a gente busca, a justiça que a gente busca, são coisas muito lícitas de um ser humano buscar, mas elas só podem ser encontradas em Deus, né? Então, uma vez que isso não pode ser encontrado fora de Deus, quer dizer, não está no conselho dos ímpios, não está na conduta dos pecadores, não está na roda dos zombadores, mas a satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Quer dizer, para que haja uma meditação na lei do Senhor, é necessário que haja um conhecimento dessa lei que vem por meio tanto da leitura como da audição. Então, o conhecer objetivamente a lei do Senhor pelos instrumentos que ele nos deu a conhecer essa lei, né? Que é o texto, que é a nossa capacidade de ouvir um Deus que fala por meio das histórias, por meio da lei, literalmente, né? Os textos legislativos e assim por diante, mas vem por meio deste conhecimento que nós adquirimos, né? E é interessante porque, para mim, ele tira do nível da leitura, não é a leitura por si só, mas é um meditar naquilo que leu dia e noite, Uhum. né? A leitura não é suficiente, na É, verdade, né? Ao mesmo tempo em que isso traz um certo alívio também, porque a Bíblia em nenhum lugar vai nos ensinar que a gente tem que ler a palavra do Senhor de dia e de isso, noite. Não exato. tem a ver com quantidade de capítulos que Uhum, devoramos a nossa leitura, não é, tem a ver se você leu a Bíblia inteira no ano, se você não leu, não tem a ver com quantidade, não tem a ver simplesmente com uma lavagem cerebral no sentido de ficar se abastecendo e ficar maluco de ler, 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 ler. Não tem a ver com isso. O é, verbo que ele traz, aqui em outras passagens também, é meditação, isso, que é uma isso. outra armadilha, né? É uma outra armadilha, né? Como que a meditação aparece no mundo dos coaches e da internet, É, a Fábio? meditação parece que é alguém em cima de uma cama de pregos ali, né, em silêncio, ou então a gente talvez imagina um monge isolado em algum canto, que a gente precisa de silêncio, precisa se cercar de natureza. A meditação, ela tem tantos significados. Eu me lembro do yoga, que é uma coisa que tá por aí também nas nossas academias e que sempre Sim. tem um certo vínculo com religiões orientais, e aí traz a Uhum. meditação para dentro. A gente sabe que o hinduísmo, o budismo também tem meditações, quer dizer, me responda você, Israel. Eu estava lembrando de uma história, na verdade, Fábio, de um colega que falou que o irmão entrou numa onda meditativa, uma fase meditativa da vida. Eu falei, como que ele pratica a meditação? Aí ele falou que todo dia de manhã, assim que ele acorda, né, ele senta no sofá e fica olhando pela janela. Mas ele não tá meditando, ele só tá morgando ali, né? Ele só acordou e tá esperando o espírito chegar no corpo, né? Entre aspas, tá, gente? A gente não acredita que o espírito sai do corpo. Mas não, isso não é exatamente a meditação, né? E é interessante porque mesmo quando a gente pega, né, essas tradições meditativas que vêm de religiões antigas e olha como que isso tem sido praticado no nosso contexto, meditação sempre traz a ideia de você esvaziar a sua mente das coisas, né? De Uhum. você limpar a sua mente. Então, você fica em silêncio, você entra em um estado meditativo e o objetivo da meditação é clarear a mente, é limpar, esvaziar a mente, né? Como cristãos, meditação para nós não tem a função de esvaziar a mente. A meditação tem o objetivo de encher a nossa mente da palavra de Deus. Então a gente não quer esvaziar a mente, a gente quer que a nossa mente seja cheia de tudo aquilo que nós lemos. E essa leitura das escrituras, pequenas porções que sejam, que nos acompanhem ao longo do dia, de modo que a nossa mente seja cheia daquilo, até o ponto daquilo ser assimilado por nós, Uhum. né? Então, enquanto você estava falando dessa história de ler, né, quer dizer, o volume de leitura não é o objetivo da coisa, você pode ter lido a Bíblia inteira diversas vezes. E você pode ter tido uma pessoa que acabou de entrar em contato com a fé cristã e a única coisa que ela leu repetidas vezes foi o mandamento de Jesus de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você, com todas as suas leituras repetidas da Bíblia toda, ainda não obedece um mandamento,
Mas aquela pessoa, somente lendo o mandamento, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, está obedecendo esse mandamento, bom, essa pessoa que ainda nunca leu a Bíblia toda, está mais à frente do que você na jornada de fé, né? Uhum. Está conseguindo ser mais eficiente na sua jornada com Deus do que uma pessoa que simplesmente lê, mas isso nunca chega no nível da assimilação, a ponto daquilo que foi lido se tornar parte de nós, né? Eu acho que isso é o inegociável mesmo quando a gente fala de meditação nesse texto e em outros textos, Uhum. porque tem como a gente se relacionar com a escritura de maneira distante, como você falou. Até mesmo preparando um estudo, é capaz a gente se relacionar com a escritura de uma maneira distante. Ler comentários, escutar uma pregação, simplesmente pensando no produto final que a gente vai fazer ali, montar o estudo bíblico, sem se relacionar com ele. Agora, pegar a palavra e deixar ela se encontrar conosco, que é isso que você falou, né? Não esvaziar a mente, mas confrontar a palavra com a nossa mente, criar essa reflexão, e esse meditar de dia e de noite é ficar pensando, remoendo, aí fatalmente vai chegar no arrependimento, vai chegar a reconhecer onde não está havendo obediência, né? Tem todos esses aspectos transformativos no fim das contas, né? Se no fim das contas a gente não sai desse processo meditativo transformado, e aqui, gente, não estamos falando de uma transformação, né, assim, da água para o vinho, às vezes sim, mas não é sempre, é questão de refletir e ter a mente encharcada por isso, questionando, aprendendo, né, sempre num processo de auto-examinação, né? Sim, sim. Fábio, você tinha mencionado o Salmo 119, Sim. algumas porções do Salmo 119, para a gente pensar um pouquinho ainda nessa prática da meditação, e aí a gente podia também já caminhar para esse, a pensar um pouquinho juntos, né? Um pouquinho da prática, tanto da leitura quanto da meditação. Como é que a gente traz isso para o nível do nosso dia a dia mesmo, né? Deixa eu ler então o Salmo 119, dos versos 97 até o 102. Eu estou lendo da NVT. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Teus mandamentos me fazem mais sábio que meus inimigos, pois sempre me guiam. Sim, tenho mais prudência que meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço às tuas ordens. Recuso-me a andar em todo o caminho mau, a fim de obedecer à tua palavra. Não me afastei de teus estatutos, pois tu me ensinaste bem. Vou até continuar aqui. Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio todo o caminho falso. Então essa relação com a palavra, ele lembra muito o Salmo o primeiro, né? Assim, tem muitos paralelos ali. Sim. Mas essa questão da meditação, se essa ocupação, penso nela o dia todo, eu obedeço. Quer dizer, não é uma leitura distante. Sim. É conhecer a palavra, sim, é ler, porque se não ler, é muito difícil se relacionar. Mas, por fim, é deixar aquilo meditar, fermentar na cabeça e confrontar, no fim das contas, né? Tem esse aspecto confrontativo, arrependimento, mudança de caminho. Quando a gente ensina pessoas a fazer uma leitura devocional, a gente dá um passo a passo, né? Que na tradição cristã ela é conhecida como Lectio Divina. Então, a leitura devocional, ela tem um método, ela tem uma ordem, né? Então, como que a gente começa, né? Acho que a primeira coisa é separar um tempo de qualidade da nossa vida. Quer dizer, se é pra gente ter uma relação com o texto que seja próxima, que a gente, de fato, conscientemente está abrindo o coração para que aquele texto nos molde, faça parte de nós, acho que a gente precisa separar um tempo, em primeiro lugar, de qualidade, né? E para cada pessoa isso pode ser um horário diferente, isso não tem uma regra, né? Como que é para você isso, Fábio? Eu já tive vários, dependendo da época que eu estava, eu tinha alguns hábitos. Já tive hábito de acordar muito cedo de manhã para fazer isso, 4:30 da manhã. Já tive épocas em que eu fazia isso antes de ir para a cama ou de tarde, enfim. Como eu faço hoje é separar de manhã, durante o café da manhã, abrir a palavra e fazer a leitura no dia. Às vezes eu acabo lendo mais tarde também por causa de um estudo, mas separar também o que é estudo bíblico, o que é preparo para uma aula de crescer, ou preparo para um encontro aqui como o nosso, e ter aquele meu momento exclusivo com Deus que não tem nada a ver com algum outro momento que eu precise produzir algum conteúdo. Então é realmente um tempo exclusivo para a leitura
e meditação. É um tempo colocado na agenda, pensado, né? E ele precisa Precisa. ser. Eu acho que, assim, viver com uma flexibilidade, ver quando vai dar, eu acho que isso é... Se eu tô com vontade. Não, esperar ter vontade. Às vezes tem vontade, muitas vezes não tem. Uhum, Eu acho que... E aí que tá um pouco a questão um pouco não. Aí que tá a questão da disciplina mesmo, do rigor até com a agenda, saber isso me uhum, faz bem e por isso vou fazer. Assim como eu tenho que acordar de manhã, às uhum, vezes eu não quero, muitas vezes eu não quero. aham, Então, todo aquele processo de manhã não tem necessariamente a ver com coisas que eu amo ou gostaria de fazer, mas sim. eu sei que aquilo vai me fazer bem e que eu preciso daquilo pro meu dia. Uhum, E eu gosto de fazer de manhã, e eu tento incentivar as pessoas a fazerem de manhã, porque eu acho que bota o nosso dia numa outra é, perspectiva. Não tem nada é, de errado fazer de noite, tem gente que não tem tempo, assim, né, não estamos criando uma regra aqui. é, Mas eu acho que do ponto de vista de se preparar para o dia, já trazer a palavra do Senhor pro nosso início ali de é, manhã, é. faz diferença. Eu sinto a diferença, Até pelo menos. porque a gente não está falando de algo que vai tomar 2 horas da sua manhã, né? Nós estamos falando de alguns minutos dedicados e, sem dúvida nenhuma, se a pessoa for se exercitando nisso, ela pode ir aumentando esse tempo na medida em que ela pode, ou talvez em alguns dias estratégicos da semana conseguir dedicar um tempo maior. Uhum, Mas se você consegue, se você quer começar e você consegue fazer isso por 15 minutos de manhã, então faça, use os seus 15 minutos para essa finalidade, que seja um tempo separado, consciente, em silêncio, né? Tenta se desligar de tudo ao seu redor, né? Tudo aquilo que for distrair você. Então, se você puder até fazer a leitura num texto impresso para você não ter a distração da mensagem chegando no celular, coisas do tipo, né? Ou às vezes até numa leitura devocional você não entende uma palavra, você já vai procurar alguma coisa na internet, uhum. isso já desvia o teu foco. Não, tente se manter naquilo. Não tentar também, né, Fábio, a conseguir fazer a leitura de um volume muito grande de texto. Se é para a gente meditar num texto e esse texto acompanhar a gente no nosso dia, é até preferível que não seja uma quantidade grande de texto. Eu acho que não tem a ver com ser ambicioso e conquistar grandes feitos aí na Exato. leitura. Você É. de repente tem isso num outro momento, em que você vai ler o livro de Gênesis numa sentada Isso, só. Tudo bem, isso. faça isso, também é muito bom, é importante, mas não é disso que a gente está falando aqui, É, né? é. Por exemplo, uma outra coisa que me veio à mente é a Ibaviva tem os devocionais, né? Sim. A gente usa textos bíblicos também como base para eles, mas às vezes é um atalho nosso, é uma fuga nossa de lidar diretamente apenas com o texto, é usar intermediários, né? Uhum, Então, olha, eu leio a Bíblia, eu não entendo muito bem, então, eu prefiro escutar uma devocional do Israel, ou uhum, escutar uma pregação de um pastor que eu, uhum. que eu gosto de escutar. Aí a gente acha que está se relacionando com a escritura, quando na verdade tem um intermediário ali que fez a sua interpretação, que está aplicando. O processo que a Bíblia aqui está propondo, e que é fundamental para a nossa relação com Deus, é a gente também ter a relação direta com a palavra, É. com o original, aprender a, a mastigar esses textos que às vezes são difíceis. E, poxa, se o texto ali pareceu difícil para uma sentada, de repente naquela manhã não surgiu muita coisa, amanhã pega o mesmo texto. Uhum, Lê o Salmo 1, eu fiz esse desafio com a minha turma do Crescer há alguns meses, de propor que eles lessem Salmo 1 durante aquela semana. Nem todos fizeram, alguns falaram que fizeram 3 ou 4 dias, e os testemunhos são muito legais, que falam, nossa, no terceiro dia a pessoa foi perceber uma palavra ali uhum, que, nossa, girou uma chave. uhum. Então, às vezes, esse processo de meditar Sim, continuamente no texto, sim. começa a abrir portas, abrir janelas, aquilo você começa a lembrar, você começa a decorar a parte do texto, e de repente no teu dia aquele texto te volta à Isso, mente isso. num momento em que você está precisando seja um conforto, seja uma exortação, enfim. Uhum. Eu acho que vale a pena habitar no texto, como dizem Isso. alguns. Eu acho que até essa meta, né, de decorar textos bíblicos, isso é fundamental. Quer dizer, como é que um texto vai te acompanhar ao longo do dia se você não se lembra do que foi lido? É. Se você não lembra o que você leu, é porque ou você fez uma leitura apressada e sem compromisso, ou você leu uma quantidade grande demais de texto para que seja possível que ele te acompanhe ao longo do dia, né? Eu gosto da ideia do meditar dia e noite, até literalmente falando, né? De você ler um texto de manhã, que sejam ali 3, 4 versículos, pode começar com salmos são textos maravilhosos para a gente fazer isso, né? Sim. Iniciar e engrenar na disciplina da leitura e da meditação.
E ao longo do dia, você lembrar desse salmo, recitar para você mesmo esse salmo, orar em cima de cada parte desse salmo, né? Então, como a gente falava da leitura devocional, ela sempre vai começar com separando um tempo na sua agenda para que você saiba, e a sua mente saiba, seu corpo saiba, que aquele é um momento devocional, aquele é um Uhum. momento seu com a palavra de Deus, é um momento de alimento do nosso coração e da nossa mente, né? Um hábito que eu tenho também que pode ser prático para alguns é até de compartilhar com a minha esposa numa refeição aquilo que eu li, se me impactou, porque o verbalizar, o compartilhar, também é um jeito da gente relembrar as Com coisas. Então certeza. fazer e é isso tem a ver com meditar de noite, né, quer dizer, fazer aquilo fazer parte do seu dia, não são É. 15 minutos que estão numa gavetinha que você abre e fecha, Uhum. e que depois não tem mais nada a ver com o teu dia, mas é realmente, embebedar o dia, Isso, em isso. torno daquilo, né. É a pequena porção que vai acompanhar com você ao longo do dia, né? A ideia de comer o livro, né? Uhum. Tanto de Jeremias, Ezequiel e João no Apocalipse tem essa experiência de comer o livro. Quando a gente se alimenta no café da manhã, né? Aquele alimento não é apenas um check numa lista daquilo, mas a gente sabe que a gente está se alimentando porque o nosso corpo precisa daqueles nutrientes. E aqueles nutrientes farão parte do nosso organismo, vão para a nossa corrente sanguínea, para o funcionamento do nosso intestino, enfim, para todas as coisas a que a gente precisa para fisicamente continuarmos vivos, está naquele alimento. Aquela pequena porção da palavra de Deus é um alimento que nos acompanha ao longo do dia da mesma forma, né? Uhum. Então se torna parte de nós se nós intencionalmente fazemos isso, né? Então comece a leitura bíblica com uma oração, né? Chamando Deus para a conversa mesmo, né? Torna isso um hábito para você, né? Não apenas separar o tempo e já sair lendo, mas preparando a sua mente, seu coração para ouvir o Senhor falar por meio da palavra, né? Permita que o texto, né, na medida em que for sendo lido por nós, você vá se fazendo a pergunta: o que é que o texto está me propondo? O que é que o texto está falando comigo? Né? Se quiser fazer pequenas anotações sobre como tem sido essa experiência, manter um diário das suas leituras devocionais pode ser também uma disciplina interessante, né? Do que o texto disse, né? O que o texto está me propondo, o que ele está me desafiando a fazer, a ser, a mudar, né? Israel, deixa eu fazer uma pergunta. No seu dia a dia, você consegue perceber uma diferença dos dias em que você mantém a disciplina da leitura e da meditação dos dias que você não faz? Total, O que com que você percebe certeza, de com diferente? certeza. Quando eu acho que quando a gente tem a leitura devocional, e eu concordo com você de colocar no início do dia, né? Eu acredito que é como se a gente estivesse iniciando o dia dizendo que o que vai me conduzir daqui para frente, o que vai estar presidindo a minha mente daqui para frente é a palavra do Senhor, né? E às vezes apressadamente a gente sai e deixa isso de lado. E é tão fácil que outras palavras, que outras vozes conduzam a gente, né? Então, a primeira coisa que eu percebo é isso, né? A irritação, aí vai né, de cada pessoa, mas no meu caso, as minhas tendências, né? A falta de paciência, a irritação, né? A não percepção de coisas que, se quando eu estou cheio da palavra de Deus naquele momento, não apenas o conhecimento já adquirido, mas aquela porção do dia da palavra de Deus, certas coisas às vezes saem do nosso radar, a gente não percebe, né? Então eu acho que ela pessoalmente me dá uma sensibilidade maior para perceber o que Deus tem a me dizer com outras circunstâncias e coisas do dia que eu não tenho se eu não permitir, se eu não fizer, né, com que a palavra de Deus me inicie o dia. A tentação de você começar um dia vendo mensagem do WhatsApp ou uma rede social é muito grande, Cara, né? esse é o ponto pra mim. É. Vou te confessar que eu tenho uma luta todo dia de manhã, uma luta, é uma tentação começar o meu dia indo para os meus e-mails e começar a trabalhar, nem que seja só um pouquinho, Uhum, para, assim, colocar a ordem no caos, resolver aqueles problemas que estão queimando na minha cabeça. Eu uhum, percebo que o que mais queima na minha cabeça em problemas a serem resolvidos tem a ver com o trabalho mesmo, e eu não tenho como prioridade natural da minha vida a inclinação à leitura da palavra. É uma uhum, coisa que todo dia eu preciso me forçar a fazer, no sentido de falar, eu não vou dar vazão a esse meu uhum, instinto, uhum.
vou sentar, às vezes eu sento no chão para não sentar na mesa do computador onde eu tenho meu home office, para fugir ali do ambiente onde eu tô e me dedicar àquilo lá e falar, Deus, e às vezes até orar, Deus me ajuda, não quero ser atrapalhado nesse processo aqui, por favor, para não tocar uma campainha agora, para não ter, às vezes, a faxineira chamando não, eu quero me dedicar, fazer essa leitura porque eu tenho, para mim não é irritação, enfim, para mim eu percebo a ansiedade e eu fico nesse mar de lama do versículo que eu percebo que o dia ele parece que eu fico patinando, assim, sufocado. É curioso, é realmente uma diferença absurda entre os dias em que eu faço e em que eu não faço. Legal. Fábio, a gente precisa encerrar a conversa. Tá muito boa, tá? Não vou cortar você, não. Mas a gente continua na próxima. Hoje a gente falou um pouquinho sobre a leitura, sobre a meditação. Com certeza teremos outras oportunidades nas nossas conversas falando sobre outras disciplinas, onde com certeza a leitura bíblica e a meditação ainda vão aparecer. No nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre a oração e o jejum, né? Duas outras disciplinas espirituais que sempre puxam, né? Os vagões das outras disciplinas espirituais, a leitura, a meditação, a oração e o jejum são 4 disciplinas norteadoras aí para esse universo de disciplinas espirituais. E para você que tem acompanhado a gente aí, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Talvez você até queira comentar aqui com a gente, né? Como que tem sido para você essa experiência de prática de disciplinas espirituais. Se você quiser compartilhar, assim como tanto o Fábio quanto eu compartilhamos aqui, o que muda no nosso dia se fazemos, né, a disciplina da leitura e da meditação, ou se deixamos isso de lado, como que isso influencia, como isso impacta o nosso dia a dia. Será um prazer ler o seu comentário aí. Que Deus abençoe você, Fábio. Obrigado pela presença mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, Israel. Valeu.